Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, ele foi escrito lá no Velho Testamento. Então, é um livro acerca das leis e que fala muito também sobre a questão do próprio Êxodo, né? Que significa saída do povo da terra do Egito para a terra que seria a nação de Israel, que seria a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Então, o povo de Deus, eles eram cativos no Egito e estavam nessa jornada, né, passando por esse deserto, que eles passaram cerca de 40 anos, né? E aí durante 40 anos, é muita história, acontecem muitas coisas. E aí Êxodo, ele vai contando a história de como é que foi antes mesmo deles saírem do Egito. E é interessante que a Bíblia vai falando, né, das pragas, e Êxodo marca muito Êxodo essa questão das pragas. Tem a praga número 1, que as águas tornam-se em sangue. A segunda, a praga das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, a peste nos animais, a praga da saraiva, a chuva de saraiva, que é pedras, a praga dos gafanhotos, das trevas, que diz que as trevas eram muito densas, e a pior, né, que foi a morte do primogênito, de tudo, né, tanto da pessoa que fosse de alta classe, como do servo, da empregada. Então, todo primogênito foi morto durante essa última praga, que foi a pior de todas, que foi a morte do primogênito. E foi do primogênito não só das pessoas, mas também até de animais. Então, foi uma praga terrível. Então, o Êxodo vai contando todas essas pragas e sempre Faraó dizia vão e depois ele voltava atrás, ele endurecia o coração. E interessante que a Bíblia diz que o Senhor mesmo que fazia com que Faraó endurecesse o coração, para que as pessoas se maravilhassem com todas essas pragas, para que as pessoas vissem como que Deus ele tinha um poder. Porque quando Deus dizia para Moisés falar que tinha a praga, acontecia, e quando Deus dizia para retirá-la, né? Então as pessoas viam o poder de Deus e de uma vez por todas Faraó deixou o povo ir, né? Mas ainda teve aquela questão que eles foram atrás do povo lá do Egito, que estava saindo do Egito, e aí, né, o mar se abre e eles passam em terra seca e depois o mar se fecha novamente e todos os carros, cavaleiros de Faraó, eles acabam afogados e mortos. E eu achei interessante porque a Bíblia diz que Deus guiava o povo durante o deserto com a coluna de nuvem durante o dia e à noite com a coluna de fogo. Porque à noite no deserto as temperaturas elas caem muito e no deserto à noite faz muito frio. Então Deus ele é tão interessante, inteligente, porque Deus ele faz assim. Não vou apenas iluminar com o fogo, mas o fogo também vai servir para aquecer esse povo no deserto. E aí eles vão poder caminhar, eles não vão ficar parados à noite. Então, os animais também fugiam, né, do fogo. Então, se tivesse alguma cobra ali no deserto, se ela visse o fogo da nuvem, ela iria fugir. E então, aquecia o povo e, além do mais, guiava o povo. A coluna de fogo durante a noite. E durante o dia, uma coluna de nuvem. Então é muito interessante ver o cuidado de Deus guiando o povo, porque Deus ele também se importa com o processo, não apenas com a sua chegada, com a minha chegada, mas com o processo. Então Deus também dá instruções como seria o holocausto, como seria a arca, como seria o tabernáculo, as cortinas, tudo muito detalhado lá no livro de Êxodo. E também em Êxodo ele fala um pouco sobre as perseguições, o começo das perseguições de um povo que se tornaria a nação de Israel. E assim né?
E é muito interessante também a questão dos pães, porque as pessoas elas às vezes não acreditavam que Deus iria suprir elas com o pão de amanhã. Então, às vezes eles guardavam o pão quando a instrução era: pegue só o que é para comer hoje, porque amanhã eu vou dar o sustento de amanhã. Não é para vocês ficarem guardando o pão de amanhã como o pão de hoje. Mas mesmo assim, algumas pessoas guardavam e quando chegava no outro dia, o que acontecia com o pão? O pão estava podre, né? Não prestava mais, porque elas estavam guardando, duvidando de que Deus daria o pão de amanhã. Então, é aquilo, né? Para cada dia o seu mal. A gente tem que viver hoje, entender que o amanhã Deus está lá e que Deus vai nos dar o sustento de amanhã também. E é claro que nascer no sétimo dia, que era o dia do descanso, eles não comiam, eles não poderiam pegar pão. Então, no sexto dia, eles pegavam uma dose dupla, dobrada de pão, para no sétimo eles não irem pegar pão. Então, eles guardavam 2 porções só no sexto dia, que era pro sexto e pro sétimo, mas todos os dias Deus dava ali uma porção. Ai, gente, falar das cordonizes, nossa, é incrível, porque vem codornas, que é uma espécie de frango do mar. Na Bíblia diz que vem, sabe, imagine uma onda de frango vindo assim no deserto, do mar, no deserto. Então, são coisas assim que na Bíblia dizia assim, que vinha como uma onda, né, de codornizes. Então, o povo comeu carne no deserto, codornas. Então, é muito interessante ver como que Deus fazia lá. Então, muito interessante o livro de Êxodo, muito bom mesmo. Tá sendo muito bom ler assim, falar para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.